A Universidade Adventista Del Plata fica em Libertador San Martín, na província de Entre Rios, na Argentina. Como instituição educacional da rede adventista, é uma das mais antigas do Brasil, com mais de 100 anos de história. Nos últimos 25, se consagrou como instituição de nível superior. E aqui no campus universitário, a variedade de cursos oferecidos atrai alunos de mais de 40 nacionalidades diferentes. No programa de hoje, vamos acompanhar alunos brasileiros que vieram até a UAP com um objetivo bem especial. Então fica com a gente, porque o programa de hoje começa agora. Eles saíram de São Paulo até Buenos Aires, de Buenos Aires mais uma ponte aérea até Rosário e de Rosário até aqui mais 2 horas de condução. Durante uma semana, alunos da Universidade Adventista de São Paulo e da Universidade Adventista Del Plata estarão juntos para estudo, pesquisa y troca de conhecimento. Ya hace un tiempo que existe un programa de diálogo y de intercambio con la Universidad Adventista de San Pablo en el caso de las carreras de Kinesiología de la Universidad Adventista del Plata y también de la Universidad Adventista de San Pablo. Este programa le da la oportunidad a los estudiantes de ambas universidades en grupos pequeños de generar un intercambio y pasar un tiempo visitando a la otra universidad, a las otras carreras, en este caso de Kinesiología, aprender de las experiencias y de la forma de trabajar en los otros lugares y traer las nuevas ideas, una experiencia mucho más rica para fortalecer los programas que cada universidad tiene. A UAP já tem o curso de kinesiologia já há mais de 10 anos e dentro das universidades adventistas da América do Sul é a que mais se aproximava e que mais atendia a necessidade, uma vez que aqui na UAP já existem estudantes de todos os países da América do Sul, América do Norte também, até alunos da Ásia, Europa. Então seria uma riqueza muito grande para que esse intercâmbio pudesse acontecer. Él fue el que se contactó con nosotros a través de un pedido que le hizo el profesor Abraham, que es el director de la carrera de fisioterapia de UNASPI. Se contactaron con nosotros con la inquietud de poder tener un intercambio entre carreras de kinesiología de universidades adventistas. Yo consulté con las autoridades de la facultad, me dieron el ok para llevar adelante la actividad. Así es que concordamos las actividades que se iban a hacer, el día en que iban a venir. Quando chegou em São Paulo, o professor Abraão, que é o coordenador do curso, chegou na sala de aula e passou a lista de quem quisesse ir para o intercâmbio tinha que colocar o nome lá, e eu assinei meu nome mesmo assim. E um monte de gente assinou. E o professor Abrão falou assim, olha pessoal, agora esse intercâmbio vai ser apenas com 7 pessoas. Quando ele anunciava, sempre me dava aquela vontade, nossa, eu quero participar, porque, nossa, vai ser muito legal. Eu acho que esse intercâmbio, nossa, vai me ajudar muito profissionalmente, eu quero participar. Só que assim, eu pensei que não ia ser escolhida, porque tinha vários critérios. E eu achei que, tem muita gente e eu não vou ser escolhida, né? Devido a eu estudar em São Paulo, junto com meus irmãos, porque minha irmã faz enfermagem, meu irmão educação física, e meus pais não iam ter condições de pagar esse intercâmbio. E eu fui orando e fui juntando dinheiro, já fui me planejando, mesmo sabendo que ainda não estava tudo certo, mas que estava a caminho. E quando ele falou que eu fui escolhida, nossa, eu não acreditei. Liguei para os meus pais, liguei para todo mundo da família e falei que eu ia vir. Todo mundo ficou muito feliz.
e, nossa, é como um sonho realizado. Os principais critérios eram o desempenho acadêmico, ou seja, aqueles alunos que não tinham reprovação e que tinham um bom desempenho acadêmico, e também a postura ética, o comportamento no dia a dia. Esses foram os critérios básicos para a gente poder fazer a escolha dos estudantes que estivessem aqui hoje. Como preparo para esse momento, a gente teve alguns trabalhos com os estudantes. Então a gente falou um pouquinho sobre a geopolítica da América do Sul, América Central, Caribe e América do Norte. Estudamos um pouquinho da própria geografia aqui do estado, da província de Entre Rios, Rio Uruguai e Rio Paraná. A gente estudou um pouquinho de aonde era o centro universitário, por ser um lugar afastado um pouco de cidade grande. E também fizemos algumas aulas de espanhol com uma professora nativa. Nós tivemos 8 aulas em espanhol para saber o básico, que foi isso que nos ajudou a nos comunicar, a perder a vergonha de falar em espanhol. Nessa aula de espanhol, ela deu um enfoque muito importante também para a área técnica, onde as aulas eram direcionadas para as partes do corpo, cotovelo, pescoço, os músculos. Então isso fez bastante diferença, porque quando elas chegaram na universidade, elas já tinham uma base do espanhol para poder se comunicar um pouco melhor com os estudantes daqui. Quando estava perto do intercâmbio, nós falamos, nossa, não estou acreditando, já está chegando. Gente, falta uma semana. E ficava nessa contagem regressiva entre o grupo. E nós ficávamos um pouquinho preocupadas, porque nós iríamos representar a universidade, então era uma responsabilidade muito grande. Representantes, pioneiros, descobridores. Quem inicia um processo participa de uma quebra de paradigmas, desafia os próprios limites, encontra novos horizontes e amplia, antes de tudo, os sonhos que carrega por dentro. Vino un contingente de 6 estudiantes, chicas de UNASPI, con el profesor Fausto Cándido, y llevaron a cabo distintas actividades académicas y de netamente atención kinesiológica en el Sanatorio Adventista, en el geriátrico del Sanatorio Adventista, en nuestro laboratorio de kinesiología, y también estuvieron participando en clases de la carrera de kinesiología, como así también en prácticas aquí en el Centro Interdisciplinario de Simulación en Salud, y también participaron con ponencias en la segunda jornada de investigación de la carrera de kinesiología. Es una muy linda experiencia de intercambio y creemos que cada estudiante la puede aprovechar al máximo por tratarse de un grupo razonablemente pequeño para movilizarse. Un ejemplo de cuán rica es la experiencia de intercambio es que en la actualidad los estudiantes que están viniendo de la Universidad Adventista de San Pablo participan en la jornada de investigación de la carrera de Kinesiología y Fisiatría de la Universidad Adventista del Plata. Ellos presentan los trabajos que traen de la Universidad Adventista de San Pablo. El coordinador o profesor que los acompaña pasa a ser disertante también en nuestra jornada y nuestros estudiantes presentan sus trabajos finales de la carrera de licenciatura en ese contexto, ya sean pósters o las presentaciones orales producto del trabajo que han hecho en el último año de la carrera. Esto enriquece a ambos grupos, enriquece a ambas instituciones y es solo un ejemplo de cómo puede existir un intercambio académico con rigor científico que les permita a dos universidades adventistas colaborar y crecer juntas. Nosotros tenemos las jornadas de investigación científica de la carrera de kinesiología. Esta jornada vamos haciendo 2. Se implementaron a partir de este año 2015 y en él se exponen los trabajos de los estudiantes del cuarto y quinto año. En el caso de los estudiantes del cuarto año lo que hacen es exponer, ya sea en modalidad de póster o en ponencia oral, los anteproyectos de investigación. Todo lo que es introducción, metodología, objetivos de la investigación, y los de quinto año sí ya exponen su trabajo terminado, su trabajo final integrador de forma terminada, ya sea en modalidad de póster también o de ponencia oral. Y también contamos con, para darle una mayor relevancia, un invitado especial
que en la primera ocasión, en la primera jornada, fue una doctora en kinesiología, la primera doctora en kinesiología de la provincia de Entre Ríos, una kinesióloga que vive en la ciudad de Paraná. Y en el segundo cuatrimestre, esta que se llevaron a cabo en esta semana, estuvo como invitado el profesor Fausto Cândido de UNASP. Dentro do intercâmbio na UAP, teve um momento muito importante, que foi a segunda jornada de investigação científica, onde os estudantes puderam participar apresentando os seus próprios trabalhos. Escolhemos os títulos dos nossos trabalhos, conversamos com os nossos orientadores para ver se teria como eles nos ajudar ou ideias para nós trazermos. Tanto é que aí eu fui para a minha orientadora de TCC, que é de ortopedia também, e aí ela me ajudou a realizar esse projeto que eu trouxe para cá. Eram trabalhos já do TCC, do trabalho de conclusão de curso delas, elas eram as próprias autoras. Então, nesse momento foi muito importante, porque era um momento em que estavam alunos de todo o curso de fisioterapia da universidade, professores, vários professores também estavam lá, então elas puderam apresentar o trabalho delas para todos os participantes, e teve uma apresentação oral, onde foi em um auditório, com todos os estudantes juntos. Foi muito importante porque foi uma apresentação onde a estudante que fez essa apresentação oral se preparou bastante, era um trabalho rico, um trabalho do ponto de vista científico muito importante. Todos eles prestaram atenção, fizeram perguntas, ela soube se colocar, soube responder as perguntas que foram feitas para ela, então eu acredito que esse tenha sido um momento muito marcante do intercâmbio. O projeto que eu trouxe, o título do trabalho é Cinesioterapia aplicada ao ultrassom e a sucupira no tratamento de osteoartrite de joelho. É um estudo de caso. A sucupira, ela é uma planta medicinal típica do Cerrado brasileiro, então o pessoal daqui não conhecia, tanto é que a hora que a gente apresentou eles acharam muito interessante, porque a gente pode utilizar ela tanto como chá, como óleo ou como gel, que foi o caso que nós utilizamos. Ela tem um efeito que é analgésico e anti-inflamatório, que ajudou no tratamento desses pacientes. Prática, exposição, exemplo. Aceitar desafios não é fácil, mas ao mesmo tempo é recompensador. Não necessariamente pelos resultados, mas pelo crescimento que obtemos durante todo o processo. Tudo que nos leva do desconhecido até a execução é conhecimento. El perfil del egresado en la carrera de kinesiología que brindamos aquí en la Universidad Adventista del Plata contempla los aspectos generales de todos los programas de kinesiología del país. Destaca aquellos aspectos que tienen que ver con nuevos conocimientos, con estar al día con las investigaciones que se dan en el campo de la kinesiología, pero tiene un aspecto fundamental que nosotros consideramos como la marca distintiva de nuestra carrera, que es un kinesiólogo al servicio del paciente. Eso es lo que intentamos brindar desde las distintas cátedras, que el estudiante comprenda y adquiera la competencia de que está tratando con un ser creado por Dios y que necesita ser tratado en función de ello. Por eso nuestra marca distintiva del perfil del egresado es que el estudiante esté al servicio del paciente. O curso de fisioterapia tem uma área de atuação muito grande. Cada ano que passa, mais área o curso de fisioterapia abrange. Então o estudante que opta por essa carreira, ele hoje fica 4 anos na faculdade, ele vai aprender sobre anatomia, sobre fisiologia, sobre o estudo do corpo humano e principalmente sobre os movimentos do corpo humano. E ele vai poder atuar nas áreas motoras, neurológica e ortopédica, na área respiratória, saúde da mulher, ergonomia e transtornos no ambiente de trabalho. Ele pode atuar tanto na área neurológica como ortopédica na piscina, y él también atua na área preventiva. Contamos con el Centro Interdisciplinario de Simulación en Salud. Este centro, el CIS, es un centro que es un hospital, pero donde los pacientes son pacientes simulados. Eso llega a cubrir la brecha que hay entre la teoría y la práctica con el paciente, ¿sí? O sea, es un lugar donde el estudiante hace sus primeras intervenciones en el caso de tener que, por ejemplo, realizar una aspiración a un paciente, lo hace primero en un simulador.
y comete todos los errores que pueda cometer, los comete allí. Y allí es donde se lo corrige, se lo estimula para que siga aprendiendo, porque es un simulador, o sea, no va a pasar nada con ese simulador. O momento que mais me marcou foi a aula no laboratório de simulação de saúde que eles têm aqui. Foi algo que eu nunca tinha visto antes, foi muito bom. A prática em todos os bonecos foi de uma riqueza enorme. Você poder vivenciar com os pacientes, né? Que não são pacientes, mas que eles fazem tudo que um paciente normal faz. Eles mexiam nos parâmetros, mudava a frequência cardíaca, tivemos aula de UTI, que esclareceu muitas coisas que eu tive aula de UTI, e agora, vendo o boneco, foi como se estivéssemos tratando. Tem que fazer, o próximo passo é esse, para entubar, depois de entubar, como tratar o paciente. E intercâmbio é exatamente isso, troca. Não vamos apenas para doar, não vamos apenas para receber. E melhor ainda é saber que esse compartilhamento tem uma dimensão maior do que podemos imaginar. O fato da rede adventista ter instituições em todos os lugares do Brasil e do mundo com certeza facilitou. O fato de termos participado de um intercâmbio na Argentina e ser uma universidade adventista, sem dúvida, facilitou. Existem muitos ganhos para os estudantes que participaram do intercâmbio. Um deles é o fato de perceber que o lugar onde elas estudam no Brasil não termina ali. Existe uma rede em outros lugares. Isso traz segurança, isso traz satisfação para o participante. Ele percebe que ele não é uma ilha, que ele não está isolado e que, como ele, do ponto de vista filosófico, religioso, existem outros lugares ao redor do mundo que também pensam, têm as mesmas crenças que ele, que têm os mesmos objetivos de vida que ele e que então também ajudam, atendem e alcançam pessoas aonde quer que você esteja. Conhecer uma nova cultura e vivenciar a experiência de graduação em um campus totalmente diferente. O intercâmbio universitário abre as portas das possibilidades. E por que não, de novos sonhos. As diretrizes do MEC para o curso de fisioterapia prevêem também que o estudante de fisioterapia fale uma segunda língua. Porque os trabalhos científicos, a maioria deles, estão em outras línguas, em inglês e em espanhol. Então, para que o estudante ele tenha acesso e informação de ponta no que diz respeito à reabilitação, à fisioterapia, é importante que ele tenha uma segunda língua. Um outro aspecto é a própria capacidade que o indivíduo tem que ter e que o profissional tem que ter, e o Centro Universitário Adventista espera isso, é que ele seja um profissional versátil e que ele consiga trabalhar com as diferenças, em que ele absorva as diferenças dos outros e que ele saiba se portar em um ambiente novo, que ele saiba compor uma postura ética e profissional em um ambiente diferente. Então, para que tudo isso, para que todos esses aspectos sejam alcançados, um intercâmbio acadêmico internacional é o caminho que hoje é visto como o mais ideal. Quando eu cheguei na Argentina, saí do aeroporto, eu não acreditei que eu estava aqui. No primeiro momento você não acredita, assim, né? Mas quando você começa a ouvir todo mundo falando em espanhol, você fica, nossa, que legal, eu estou em outro país, eu vou poder ter a oportunidade de falar outra língua. Quando me colocaram num quarto com 3 meninas que falam espanhol, isso me motivou muito, me deixou mais tranquila, porque como eu tinha que pedir as coisas, então, ou seja, tinha que falar em espanhol, porque não tinha para onde correr. Os brasileiros e os argentinos, eles só têm rixa no futebol. Mas quando a gente vem para cá, na verdade, quando a gente vem para cá, a gente percebe que é só isso, porque eles são muito acolhedores com a gente, não tem discriminação, nada, eles são muito receptivos. Procura tener un profesional al servicio del paciente. Ese es el punto distintivo que tiene nuestra carrera y eso es lo que hace de la educación adventista universitaria una educación especial.
en la que el estudiante, más allá de los conocimientos, que puede obtener conocimientos en cualquier otra carrera, ¿sí? Los conocimientos están a la orden del día en cursos, congresos, en todas las carreras, pero lo que es la atención al paciente, el hecho de saber que es una creación de Dios, que es cumplir una función de atender un paciente de igual a igual, eso es la marca distintiva que tiene nuestra carrera y es lo que tratamos desde las distintas cátedras dejar como marca en el estudiante. Por eso el estudiante de la UAP es distinto, porque el estudiante de la UAP cuando egresa es un profesional al servicio del paciente. E servir é sair da teoria e conhecer a prática de perto. E nas ruas da cidade de Paraná, na província de Entre Rios, brasileiros e argentinos puderam entregar abraços e receber sorrisos, fazendo o dia das pessoas melhores. Uma parte prática da essência do serviço. Uma lição que vai além da universidade. Tudo que aconteceu aqui, eu tenho percebido que tem sido muito marcante para as estudantes. Desde o primeiro momento que nós chegamos, que fomos recebidos e que foram para o quarto, no segundo dia elas conheceram toda a universidade, ficaram encantadas com a estrutura, com a beleza do lugar. No terceiro e no quarto dia elas já fizeram algumas práticas. Essas práticas foram muito interessantes. Gostaram muito porque puderam perceber algumas situações em que podem levar para o Brasil e também espontaneamente deixaram as suas próprias ideias. Então a gente via assim, mas se a gente fizesse dessa forma esse exercício, se a gente fizesse daquela outra forma esse exercício, e era muito bem recebido pelos estudantes daqui. E o contrário, olha, eles fazem isso, deixa eu tirar foto desse aparelho, eu acho que ele pode ser útil lá para a gente. Então tudo o que aconteceu aqui foi muito marcante para as estudantes. Essa vivência foi inesquecível, eu tenho certeza. E essa aprendizagem vai contar muito para a nossa vida profissional, porque não é todo mundo que pode ter uma oportunidade como essa e aproveitar dessa forma, porque a vivência é diferente, o jeito que eles tratam os pacientes é diferente, o toque com o paciente é diferente. Eu acredito que a herança que as participantes tiveram desse intercâmbio, ela é para o resto da vida toda delas. No final de cada dia do intercâmbio, nós nos reuníamos e então fazíamos um diário. Desde as primeiras atividades do dia até o final do dia, tudo que elas viram, tudo que elas experimentaram, tudo que elas vivenciaram, então cada uma trazia a sua percepção sobre aquele aspecto. E muitas vezes os depoimentos eram emocionados. Até eu muitas vezes me emocionei, porque eu não imaginava o quão profundo aquelas experiências estavam tendo na vida delas. Então vinham expressões assim, eu vou mudar nesse aspecto, eu vou mudar naquele outro aspecto. Profissionalmente eu vou me aplicar mais aqui. Pessoalmente eu era ignorante, era preconceituosa e isso não cabe mais dentro da minha vida. Esses eram os depoimentos que as estudantes tiveram. Eu acredito que tenha sido marcante, eu acho que é uma marca irreversível e, lógico, positiva que elas tiveram em vigência do intercâmbio. O cuidado, a educação que nós temos que tratar nossos pacientes e olhar eles com outros olhos, não só com aquele olhar clínico, mas sim um olhar pessoal também, como se nós estivéssemos tratando nossos parentes, nossos amigos, e não como se fossem qualquer pessoa. O fato de elas viverem numa outra instituição adventista, em outro país, mas com os mesmos propósitos, dá segurança para a vida delas. Segurança tanto do ponto de vista pessoal como do ponto de vista profissional. Estamos vivendo em um mundo pós-moderno com essas mudanças radicais, mas é importante que se tenha firmeza de caráter, firmeza de olhar, firmeza na fé em Deus, firmeza na volta de Jesus. E acredito que isso elas estão levando. E chegou a hora de dizer adeus. Mas a despedida será rápida, pois os laços foram feitos, os conhecimentos ampliados e as experiências, essas aí só começaram.
Faz parte do intercâmbio que os estudantes da UAP, sim, sejam recebidos no campus 1 do UNASP. Nós estamos positivamente ansiosos para que isso aconteça. Isso deve acontecer no próximo ano. A gente ainda não tem uma data específica, mas eu tenho certeza que eles vão ser muito bem recebidos, vão encontrar um curso de fisioterapia de braços abertos para recebê-los pessoalmente, e também tenho certeza que eles vão ter vivências e experiências devido à grande demanda de pacientes que existem na policlínica. Uma vez que o campus 1 do UNASP é na cidade de São Paulo, eles vão ter oportunidade de ter contato com uma grande variedade de pacientes em todas as áreas. Eles usam aparelhos que a gente não usa. E a gente também, a gente trabalha de uma forma que eles não trabalham. E eles vão se sentir assim como a gente se sentiu aqui. Nossa, eu posso usar isso lá no meu dia a dia. Que ideia criativa que ele teve. Por que eu não pensei nisso antes? Isso é muito bom. Eles vão ver a nossa policlínica universitária e eu tenho certeza que eles vão admirar a policlínica como a gente admirou o laboratório de simulação deles. Y están con mucha expectativa, ya me están diciendo que profesor, el año que viene yo voy a UNASP, profesor, el año que viene yo quiero ir a UNASP, así que ya están averiguando cómo puedo hacer para ir, qué tengo que hacer, así que estamos... Creo que va a ser una actividad muy linda y que nos va a servir mucho. Sobre todo vamos a crecer mucho entre dos instituciones adventistas de la misma carrera. Creo que nos va a ser sumamente favorable. Creemos que la experiencia de intercambio, en este caso de la carrera de kinesiología, es solo el primer paso del hermoso potencial que existe de colaboración entre universidades adventistas y de diferentes carreras del área de la salud. Creemos que es perfectamente posible que otras carreras, en este caso el ámbito que nos compete es el área de salud, para que otras carreras también puedan generar programas de intercambio entre universidades. Creemos que esto puede enriquecer muchísimo la experiencia de cada una de estas instituciones que participan. Eu acho que todos os alunos deveriam fazer intercâmbio, porque é algo muito marcante na vida dos estudantes.